Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Império Bizantino, tá bom? Primeira coisa importante para a gente entender, pessoal, para não confundir, é saber que o Império Bizantino ele também é conhecido como o Império Romano do Oriente, tá bom? Lembrando que ali, por conta das crises que o Império Romano vai sofrer, né, ao longo do século IV, no ano de 395, o Império Romano é dividido em dois, né? O Romano do Ocidente com capital em Roma e o Romano do Oriente com capital em Constantinopla, tá bom? Outra coisa importante para a gente prestar atenção no estudo do Império Bizantino, a gente vê aqui logo no primeiro slide, é o papel da religião, né? Tanto quanto para a Idade Média na Europa, né, no período feudal, a religião aqui no Império Bizantino também tem um poder muito importante, né? Não que vai para fora da esfera dos costumes, da esfera da religião, mas também atravessa a esfera do poder político, tá bom? Esse aqui é a coleção de alguns ícones que a gente vê, né? Que os ícones são grandes representantes da arte bizantina, tá bom? Esse império, portanto, começa no ano de 395 e termina no ano de 1453, tá bom? Com a invasão do Império Turco-Otomano. Então, vamos lá. O que tem de interessante para a gente prestar atenção aqui para poder compreender esse Império Bizantino, pessoal? Tem duas coisas que vocês têm que prestar bastante atenção. Primeiro, a importância do mar Mediterrâneo, né, aquele mar que liga Europa, África e Ásia, como um local não só de circulação de produtos, né, o mar Mediterrâneo é um local economicamente muito intenso, né, do ponto de vista econômico, mas também há ali circulação de pessoas, de culturas, de ideias, né? A cultura ela atravessa aquela região ali, sendo levada de um canto para o outro, né? O conhecimento egípcio que é levado para a Grécia, que leva a sua filosofia para Roma, que leva a sua arquitetura para o Oriente Médio e N exemplos poderiam ser dados, né? O próprio cristianismo ele nasce nesse contexto de religião mediterrânea, né? Ele, a princípio, nasce, né, como uma dissidência do judaísmo, mas ganha espaço justamente porque ele circula muito dentro dessa realidade mediterrânea, né? E por N motivos acabou se tornando uma religião hegemônica, tá? Então, prestem bastante atenção no papel do Mediterrâneo, tanto para o Império Bizantino, mas também para outros impérios e outros tópicos para além desse, tá bom? Por último, a gente tem que ver que a religião cristã também vai ter um papel determinante, tanto na produção cultural, né? Então, a gente vai ver que a arte bizantina é basicamente voltada para questões religiosas, mas também atravessa um pouco a esfera do poder, né? Mas sempre ressaltando a ligação entre poder e religião, tá? A gente vai ver que, nesse caso, a religião bizantina vai ter suas peculiaridades, né, se comparado ao cristianismo católico, tá bom? Para a gente ir direto aqui ao nosso conteúdo, por que Império Bizantino? Então, muita gente tem essa dúvida. A primeira coisa mais simples para a gente dizer é o seguinte, pessoal, a cidade, né, que foi fundada na região onde hoje é Istambul, antes era Constantinopla e antes ainda era Bizâncio. Bizâncio era um entreposto grego, né? Um ponto de ligação entre o Mar Negro, né? Mais acima e, portanto, mais para o interior do continente asiático, mas também era uma ligação entre a Europa e a Ásia, entre o mundo grego, né? Um pouco mais ao sul, enfim, mais ao norte também, além de ser, né, um local onde grandes rotas comerciais desembocavam. Do ponto de vista estratégico, né, do ponto de vista comercial, Bizâncio era uma cidade interessantíssima, né? E o imperador Constantino ele percebeu isso. Então ele levou a capital do Império Romano, né, uma época a capital saiu de Roma e foi para Bizâncio, que ele teria batizado como Nova Roma. Entretanto, o nome Constantinopla acabou pegando. E com o passar do tempo, a cidade
passou a ser mais conhecida como Constantinopla, tá bom? No entanto, o nome Império Bizantino, né, ainda é utilizado. Então, só para a gente saber exatamente por que dessa cidade, né? Do ponto de vista da localização, além, né, das vantagens econômicas, ela tem uma localização que tem vantagens do ponto de vista militar também. Então, é uma região que não é de fácil acesso, seja pelo mar, seja pela terra. Então, isso vai explicar por que no comparativo, o Império Romano do Oriente ele vai sofrer com menos invasões do que o Império Romano do Ocidente, né? Então, esse vai ser um dos motivos, tá bom? A gente vê aqui um mapa do Império Bizantino, tá bom? Na parte de cima do mapa, que está aqui à direita da nossa tela, essa é a extensão máxima do Império Bizantino, né? Na época, essa extensão foi alcançada pelo imperador Justiniano, né? Então, a gente vê a importância do mar Mediterrâneo. Olha, ele pega ali a região que hoje não só é a Turquia, mas a região balcânica, né? Pega a Itália, né? Um pouco mais adiante, mais acima do norte da Itália, pega a região que hoje é o sul da Espanha, ali com Córdoba, e pega praticamente todo o norte africano e uma grande parte do litoral asiático. Essa região, pessoal, do ponto de vista econômico, é intensa, ou seja, tem uma movimentação econômica intensa, interessantíssima. É uma das grandes características do Império Bizantino é que ele é um império muito urbano, né? Do ponto de vista de ter muitas grandes cidades comercialmente muito fortes. A Bizâncio é só uma delas, não é a única. Então, há um grande interesse por parte dos imperadores de manter, né, o controle do mar Mediterrâneo. É claro, isso não é fácil, né? Mais um pouco adiante, o Império Islâmico ele vai, né, desorganizar, digamos assim, essa política da região, vai dar uma nova cara, mas para o Império Bizantino, o controle do mar Mediterrâneo sempre foi algo a ser buscado. Tanto que a gente vê aqui, nessa parte de baixo, né, à direita, esse é o mapa do Império já no ano de 1050. Então, reparem, né, um espaço no intervalo aí de quase 1000 anos, o Império perdeu muita coisa. Então, a gente vai ver que, sim, os povos germânicos acossando do outro lado, os reinos germânicos se formando do outro lado, isso tudo vai dar uma nova cara à administração, né? Isso vai fazer com que, com o passar do tempo, esse império vá encolhendo, tá bom? Do ponto de vista geográfico. Até que no ano de 1453, né, depois da invasão do Império Turco-Otomano, a cidade cai, né? Então, Constantinopla deixa de se chamar assim e passa a se chamar Istambul. Hoje, Istambul, né, é a maior cidade da Turquia, fica na parte europeia da Turquia. Para além disso, quais são os destaques que a gente deve prestar atenção no Império Bizantino? O que eu devo focar e devo saber do Império Bizantino? Primeiro, pessoal, o Império Bizantino ele é um império eminentemente comercial e urbano. Óbvio, a produção agrária ela é importante, mas diferentemente do mundo feudal da Europa, que é um mundo eminentemente agrário, né, em que a economia basicamente gira da produção da subsistência, pouquíssimo mais além disso, na realidade bizantina, a gente não vê isso. É claro que a produção agrícola produz, né, o necessário para abastecimento, mas também para o excedente, para a troca, né? Joias, metais preciosos, roupa, enfim. É uma região, é um império cujo comércio é muito pujante, né? Isso explica parte da riqueza desse império, inclusive da sua própria sustentação ao longo do tempo. Do ponto de vista político, nós temos uma monarquia despótica, ou seja, nós temos um governo, um rei, né, o César, o imperador, que governa impondo a autoridade dele sobre todos. Então, não há uma divisão de poder, né? Ele não divide o poder supremo com alguém. O poder supremo é dele. Abaixo dele há outras instituições, mas acima dele não. Ele está no topo do poder político. Então, a gente vai ver que isso faz com que a própria relação entre igreja e o imperador seja uma relação tensa,
E que, diferentemente do que o que acontece na Europa Ocidental, aqui no Império Bizantino, com o passar do tempo, o imperador ele impõe a autoridade dele a ponto de ter uma supremacia sobre a Igreja Bizantina. E com isso a gente vê que o poder político passa a ser apoiado pelo poder religioso. É o que nós chamamos de teocracia, né? Quando o poder religioso ele justifica a existência e a obediência ao poder político. O principal representante, né, o principal governante do Império Bizantino foi o Justiniano, tá bom? Por que ele é tido assim? Porque ele foi o sujeito que mais conseguiu reconquistar territórios no Ocidente, ou seja, na Europa, né, mas também no Norte da África, para o Império Bizantino. Até a gente, claro, tentar recompor, o máximo que fosse possível, o Império Romano. Né? Nesse momento, entre 527 e 565, a realidade está muito tumultuada na Europa. Né? O reino mais ou menos organizado é o Reino Franco. Os outros reinos ainda estão em processo de acomodação. Ondas de imigração continuam acontecendo. Né? Então, a realidade da Europa é um pouco mais complexa. Né? A gente vai ver que o Justiniano ele consegue a retomada territorial. Né? Só que ele vai fazer isso às custas de uma máquina de guerra. E o exército ele tem muitas despesas. Né? Nesse momento, para você conquistar um local e para extrair dali riqueza, você primeiro tinha que fazer um investimento no exército muito pesado. Né? E de onde vinha esse dinheiro? De impostos cobrados da população. Então, para manter a máquina de conquista e para manter essa máquina, né, defendendo os territórios já conquistados, o Justiniano ele foi cada vez mais aumentando e cobrando impostos da população. Então, isso gera um conjunto de agitações populares, né? Isso gera em muitos lugares a carestia, ou seja, a fome, né? Porque ele também vai se apropriar do excedente agrícola em alguns lugares. Então, a gente vai ver que essas agitações elas culminam na revolta de Nica, ou na revolta de Nike, também conhecida, né? Nike é a deusa grega da vitória. Então, num dos coliseus, né, em um evento desportivo naquele momento, houve um enfrentamento entre grupos mais relacionados à questão do próprio esporte em si, mas essa tensão, ela na verdade, ela reflete uma tensão política, econômica e social muito maior, a ponto de esses sujeitos, né, uma parte deles, literalmente tomarem o Coliseu e exigirem, fazer uma série de exigências. O Justiniano vai repreender, vai atuar com extrema violência, né, porque também é uma forma dele se impor enquanto autoridade. Então, ele tem esse lado do conquistador, mas tem esse lado do governo tirano também. Né? E ele também tem o seu lado de divulgador da cultura, porque é com ele que vai ser composto o chamado Corpus Iuris Civilis, né? Que é a compilação de leis romanas. Até então as leis estão dispersas, né? Muito por conta também do fim do Império Romano, enfim, está um cenário um pouco confuso. Então, o que esse sujeito vai fazer? Ele vai promover a organização das leis do Império Romano, né? Começando com o Digesto, né? com a coletânea da lei de grandes juristas, né? De grandes filósofos do direito, também com Institutas, que vai reunir os princípios do direito romano, para só então conseguir, né, dentro dessa obra que compila tudo, fazer o Corpus Iuris Civilis, né, que é o corpo de direito civil, que é basicamente o conjunto de leis do Império Romano. Né, tão importante que alguns reis vão utilizar, né, alguns reis ocidentais também vão utilizar. Né, e lembrando que aqui no Brasil, mas também para basicamente todos os países de herança latina, o direito romano ele é uma matriz conceitual. Né? Então, a gente ainda guarda, de certa forma, uma herança latina no que diz respeito a questões jurídicas, tá bom? Questões religiosas que afetaram o Império. Né? Primeiro, a constante disputa entre os papas e os patriarcas, né? Pela proeminência do poder. E a gente já viu que o César ele consegue impor o seu poder diante desses patriarcas, né? No Império Bizantino. Só que o Papa ele se dizia o representante de Deus
na Terra. Então, se existe um Deus todo-poderoso e uma autoridade que é o representante dele, teoricamente essa autoridade é a maior autoridade do mundo. Claro que o imperador não reconhecia isso, né? Essa autoridade ela era imposta com um pouco mais de facilidade na realidade europeia, mas não é a realidade bizantina. Então, a gente vai ver que depois de muitos atritos, ocorre o chamado cisma do Oriente. Cisma significa separação. Então, essa igreja, ela se separa em duas. A Igreja Católica Apostólica Romana, sediada em Roma, cuja principal autoridade é o Papa, e a Igreja Ortodoxa Grega, né, situada em Constantinopla, cuja principal autoridade é o Patriarca. Né? Até hoje, a gente vê que a Igreja Ortodoxa ela é forte, principalmente nas regiões mais ao leste da Europa, né? Regiões que tradicionalmente pertenceram ao Império Bizantino. Duas grandes heresias, duas grandes querelas religiosas a gente vê aqui, que é o monofisismo. Né? O monofisismo, pessoal, ela é uma heresia. A heresia é uma interpretação alternativa, digamos assim, em relação à interpretação da igreja, né? A interpretação oficial da igreja. Essa heresia monofisista afirmava que Jesus tinha uma natureza única e exclusivamente divina. Então, ele não tinha uma natureza dupla, digamos assim, homem e Deus. Não, ele era só Deus. E essa heresia, ela era muito forte em locais em que o domínio bizantino era mais fraco, ou seja, em que havia uma certa contestação. Então, para além da questão religiosa, há um pano de fundo político aí também. Por fim das questões religiosas, a gente vê a iconoclastia, né? O movimento iconoclasta, na verdade, tinha como objetivo destruir esses ícones que eram muito comuns no Império Bizantino, né? Aqui à esquerda a gente vê um ícone da figura de Jesus, né? São ícones, os ícones todos têm temática religiosa, né? Aqui a gente vê nessa imagem embaixo, né? De certa forma representando a destruição dos ícones, né? Para que fosse, de certa forma, reverenciado a figura religiosa. Né? O imperador Leão III ele justificou as seguintes derrotas para o Império Islâmico como se a fé não tivesse tão forte, então, como se estivessem adorando mais os ícones e menos a própria figura religiosa, e que, portanto, Deus estaria punindo-os com a derrota para os infiéis. É claro que isso é uma manobra política, né? Não há relação entre uma coisa e outra, mas ainda que de forma subterrânea esses ícones não desapareceram, né? E em 843 eles passam a ser novamente aceitos, né? Dentro dessa cultura bizantina. Bom, causas para a decadência do Império. Primeiro, ataques externos, né? Tanto dos reinos europeus já formados, né, que eles vão avançando um pouquinho, mas também, e talvez principalmente, por conta da expansão islâmica. Então, o Império Islâmico, ele avança literalmente sobre o território bizantino. Oriente Médio, né, norte da África, a gente vai ver que, inclusive, os muçulmanos chegam a tomar uma parte da Península Ibérica, mas, enfim, isso vai fazer com que haja um enfraquecimento, para além das disputas de poder, né, as disputas internas que geram caos, geram fraqueza, as disputas religiosas que geram disputas políticas também, isso tudo vai concorrer para a decadência do Império Bizantino, que se vê tomado pelos muçulmanos no ano de 1453, ano, inclusive, que tradicionalmente marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Exemplos de arte bizantina. À esquerda a gente vê um mosaico, né, que está dentro no caso desse aí, está dentro da Igreja da Santa Sofia, e esse mosaico, né, essas pinturas, eles sempre vão representar a temática religiosa. Né? Para além da temática religiosa, alguns também vão trazer essa temática religiosa confundida, digamos assim, que atravessa a questão do poder político. Então, no lado esquerdo é o imperador João, no lado direito é a imperatriz Irene. Então, figuras religiosas importantes, tá bom? Para além disso, aqui à direita a gente vê um ícone, né? Caso da Virgem Maria, mais outros centenas de milhares de ícones, todos eles
com a temática religiosa, tá bom? Nesse sentido, a arte bizantina é muito parecida com a arte na Idade Média europeia. A principal temática é uma temática religiosa. As outras temáticas são temáticas derivadas da temática religiosa. Por fim, um grande exemplo da arquitetura bizantina talvez seja a Igreja de Santa Sofia, localizada hoje em Istambul. Bom, durante muito tempo foi a maior igreja do planeta, né? Depois foram construídas outras, e é um exemplo da belíssima arquitetura bizantina, né? Com a conquista dos muçulmanos, ela foi transformada em uma mesquita, né? E aí a gente vê aqui fotos pela parte de dentro da igreja, tá? E durante muito tempo, a partir do século XX, essa igreja se torna um museu, né? Para celebrar, de certa forma, a cultura da região, que é riquíssima, né? Em 2020, o presidente Erdogan, da Turquia, transformou, digamos assim, deu a ela de novo o status de mesquita, né? Numa tentativa de se aproximar de grupos religiosos turcos, tá? Não sabemos o que isso vai significar na prática, né? Mas a gente vê que, de certa forma, a política e o poder religioso ainda hoje se atravessam. Bom, com isso, concluímos aqui a nossa aula sobre o Império Bizantino. Um grande abraço.